Muda de assunto. Apesar de ainda não ter tomado posse, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, já está preparando mais de 100 ordens para a política de segurança nas fronteiras e deportações. Trump informou os senadores republicanos sobre o que está por vir durante uma reunião privada no Capitólio. A equipe de Donald Trump está preparando uma pilha de ordens executivas que o presidente vai poder assinar rapidamente. Esse pacote inclui o fortalecimento da fronteira entre os Estados Unidos e o México, regras da Força de Trabalho Federal, políticas de gênero nas escolas e também sobre obrigatoriedade de vacinas. Donald Trump toma posse no dia 20 de janeiro, ou seja, daqui uma semana temos posse de Donald Trump lá com estas previsões, essas projeções para o início de seu mandato. Rafael Macris. Bom, o Trump já mostrando a que veio, né? Simplesmente ele está dizendo para os americanos e para o mundo como um todo de que o meu discurso forte com relação às questões de gênero, com relação às questões de imigração, com relação a diversos outros pontos aqui que eu fiz durante a campanha, eu vou manter no meu governo e vou executar esses planos. E principalmente com relação à migração, é um ponto importante de ser colocado, porque nessas últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos, a quantidade de votos que ele obteve de imigrantes latinos, homens, foi muito superior às votações que ele teve nas outras eleições que ele disputou. E por quê? Porque ao longo dos últimos anos ele conseguiu melhorar a sua comunicação e passar para essa população qual é o real intuito do presidente Donald Trump com relação às deportações que ele quer fazer. Ele não quer simplesmente pegar um imigrante latino que esteja de forma irregular no Brasil e mandá-lo de volta para o seu país. Não, ele quer pegar aqueles imigrantes que têm cometido crimes sistematicamente dentro dos Estados Unidos. E por conta disso, aqueles latinos que estão lá trabalhando e que não cometeram crime algum, a não ser estar ilegalmente nos Estados Unidos, eles entenderam que a gente não precisa se preocupar com isso. O presidente vai querer deportar aqueles que estão se utilizando dos territórios americanos para cometimento de crimes como roubos, furtos, assassinatos, enfim, uma série de coisas que o governo realmente tem que ser mais forte, tem que ter um pulso firme com relação a isso. Já no primeiro dia de mandato, que acontece no dia 20, né, se não me engano, desse mês, a posse de Donald Trump, a gente já vai ter ações do governo no sentido de executar boa parte das questões que ele prometeu durante a sua campanha. Diogo da Luz. São mais de 100 medidas que ele prometeu apresentar e mencionaram muito sutilmente umas 2 ou 3, então não dá para a gente saber exatamente o que ele vai fazer. Ainda está no ar se ele vai ser mais como no seu discurso nacionalista e fechando os Estados Unidos para o mundo, ou se vai fazer como sempre foi aquele país, de ser aberto ao comércio, aberto à vinda de pessoas, sabendo que é isso que fez eles crescerem. Nenhum país recebeu tantos imigrantes como os Estados Unidos na sua história. E começaram a crescer justamente convidando pessoas a virem trabalhar. Então, me parece que essas medidas, enquanto não forem muito bem explicadas, não são suficientes para saber se isso vai ser bom ou vai ser ruim. Agora, que imigrantes continuam sendo úteis para os países, sem dúvida, especialmente quando tem um princípio semelhante, uma cultura semelhante, religiões semelhantes, tendem a ir para somar. Eu acho que os Estados Unidos, se fecharem demais a fronteira e fizerem a entrada somente dos legais, vai faltar mão de obra, isso sim. Paulo Loyola, você concorda com os colegas? Me chama a atenção e muita preocupação essa questão das vacinas anunciada. Que tipo de vacina? Não vai ser obrigatório? Se de fato vai ter aí um esforço de saúde pública anti-vacina, que me preocupa muito. Particularmente uma estupidez do ponto de vista da saúde pública. A gente está vendo, inclusive, algumas doenças voltarem. Vimos várias declarações aí extremamente complicadas do Trump, anexar Canadá, anexar Groenlândia, anexar México, também são questões muito preocupantes, ainda que Trump seja efetivamente marcado aí por essas bravatas e siga recebendo a atenção da mídia por elas. Agora é um ponto para a gente acompanhar, sem sombra de dúvida,
muda o jogo geopolítico mundial, é um dos países com mais poder aí e com grande influência, principalmente aqui no Brasil, até por uma questão de proximidade. Então, são pontos que a gente vai ter que acompanhar. E nesse ponto dos imigrantes, é importante ressaltar também que teve ali um racha interno entre o grupo do Elon Musk, que defende principalmente os imigrantes ali que são mais qualificados, com licença para trabalhar na área de tecnologia e tudo mais. O próprio Elon Musk falou que sem esses imigrantes teria que fechar suas empresas. E o grupo que é o grupo lá do MAGA, né? O grupo mais radical ali, que também apoia Donald Trump, também foi importante para sua reeleição, que é a favor de mandar todos os imigrantes embora, como se isso fosse possível de fato. Mas é um ponto aí para a gente acompanhar.